E sobre as possíveis causas da explosão, a gente vem discutindo desde ontem, né, a possível causa da explosão e a suspeita é sim do vazamento de gás por causa de uma possível irregularidade na estocagem desses cilindros. A gente conversa agora pela internet com o especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello. Oi, Gustavo, bom dia para você. Bom dia, Luciano. Essas imagens chocaram todo mundo, né? E acabam revelando também uma série de situações. Primeiro, talvez a estocagem irregular desses botijões de gás. E antes um pouquinho da explosão, a gente tem essas imagens da explosão que foram bastante reveladoras e chocantes. Tinha algumas pessoas que estavam lá na porta do prédio e na porta do próprio restaurante, mesmo sabendo que havia um vazamento forte de gás. Você acha que ainda falta falta informação, conscientização para as pessoas que trabalham em estabelecimentos comerciais de como agir nessa hora e como é que a gente deve agir mesmo ao sentir um cheiro forte de gás? Quer dizer, só sair para fora talvez não seja também a saída mais segura. Bom, quando você sente o cheiro de gás, tanto o gás GLP quanto o gás natural, não importa, ele não vem com cheiro da fábrica. Os distribuidores, né, o vendedor do botijão de gás, a fábrica de gás, a própria SEG, no caso do Rio de Janeiro, da distribuição de gás natural, eles colocam um produto químico que dá o cheiro, um cheiro horroroso, similar a um ovo podre, e esse cheiro é que serve para alertar as pessoas de que ali tem vazamento de gás. Quando uma pessoa sente o vazamento de gás, é fundamental ela arejar o ambiente. Não acender nenhum interruptor de luz, nem nenhum equipamento elétrico, que pode gerar faísca. Não trabalhar com portas de ferro, como abrir comércios, etc. E ela tem que chamar as autoridades, o bombeiro, a defesa civil, as pessoas, o próprio distribuidor de gás da região onde ela comprou. Essas pessoas entendem do assunto e vão saber lidar com o vazamento. Ele não pode acender luz, acender nada elétrico e tem que sair dali. Sair do local é o ideal. Oi, Gustavo e Ana Paula aqui de São Paulo. A gente conversou agora há pouco, você deve ter acompanhado com o subsecretário de Defesa Civil do Rio, e a gente falava sobre a denúncia de que haveria cilindros de 40 quilos, aqueles cilindros maiores de gás estocados dentro do restaurante, e ele deixou claro para a gente que os cilindros pequenos, né, os botijões pequenos, são também muito perigosos, né? Quer dizer, eu queria que você falasse para a gente do perigo que oferece um botijão de gás e dos cuidados, né, que são necessários para que se evitar uma tragédia como essa, até mesmo com um botijão dentro de uma casa, né? Exatamente, Ana Paula. O botijão, bom, tem o de 45 e tem o de 13 quilos. O de 45 quilos, o ideal é que ele... Nós tivemos um problema com a conexão com o Gustavo Cunha, ele que é especialista em gerenciamento de risco e sempre acompanha a gente em casos como esse de acidentes, fazendo a avaliação e também mostrando como é que a gente pode agir para se defender e para realmente entender o que aconteceu, né? A gente vai agora a São Paulo com informações sobre uma outra história, enquanto a gente recupera as imagens e também o contato com o Gustavo Cunha. Mas a gente volta a conversar agora pela internet com o especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello. Oi, Gustavo, minha pergunta anterior para você era o seguinte: numa situação como essa, só ir para a calçada, ou seja, deixar o prédio ir para a calçada, pode não ser suficiente? Pode não ser suficiente, mas o mais distante que você puder ficar da concentração de gás é o ideal. Então, quando uma pessoa percebe que tem vazamento de gás, o ideal é ela manter o ambiente arejado, ventilado, janelas abertas, portas abertas, e sair do local. Sair e chamar o bombeiro, chamar a defesa civil, chamar os especialistas para que eles contenham o vazamento. A pessoa não pode acender nenhum equipamento elétrico, não acender interruptor de luz, lanterna, nada. Ela simplesmente tem que sair do local, mantendo o local, a porta aberta, a janela aberta, é o ideal. Oi, Gustavo, a gente conversou nessa edição mais cedo, né, com o subsecretário de Defesa Civil do Rio, e ele falava que tanto esses cilindros maiores de gás quanto os botijões menores
todos eles são perigosos. Queria que você falasse sobre isso, né? Um simples botijão de gás dentro de uma casa tem um poder de destruição caso haja uma explosão, né? A gente talvez esteja as pessoas talvez menosprezem, né, o risco de se ter um botijão de gás dentro de casa. Sem dúvida, o botijão de gás, o cilindro de gás, eles mantêm, óbvio, são vasos de pressão com gás dentro, o gás explode, ele pega fogo, etc. Então é óbvio que é perigoso. Mas é importante as pessoas entenderem que não é o cilindro o maior perigo. O maior perigo que a gente observa nos acidentes vem do manuseio dele. As pessoas não trocam sua mangueira de gás. O cilindro industrial, ele não pode ficar dentro do ambiente, ele tem que ficar externo. A norma técnica exige que ele seja instalado na parte externa do edifício, de qualquer edifício, residência, etc. Ele tem que ficar do lado de fora, para que qualquer vazamento vá para a atmosfera. E o botijão de gás de 13 quilos, aquele menor, conhecido como botijão de cozinha, ele pode ficar dentro de casa. Agora, que mantenha-se a janela aberta, a área onde ele fica ventilada, sempre. Agora, o maior problema não vem do próprio botijão, o maior problema vem das pessoas como usam o botijão. As pessoas precisam trocar as mangueiras. No caso do botijão de 13 quilos, são aquelas mangueiras plásticas que, em teoria, duram 5 anos. Ela pode ser trocada a cada 5 anos, as mangueiras e as válvulas. Mas é bom que a pessoa faça uma vistoria na sua casa, veja se ela está muito engordurada, se está enferrujada, e troque, e antecipe o problema, troque a mangueira. O outro caso é o do cilindro industrial, aquele de 45 quilos. Aí as conexões são todas são canos, são dutos, né? A pessoa tem que estar verificando esses dutos, se não estão enferrujados, se estão adequados, para estar dando manutenção a isso. Isso é fundamental. E o poder explosivo de um botijão de gás é o seguinte: por exemplo, o cilindro de 45 quilos, ele tem aproximadamente 80 litros de GLP, do gás liquefeito de petróleo. Esse gás, 1 litro desse gás se transforma em aproximadamente 250 litros de gás no estado gasoso, né, para uso da cozinha. Então, 1 litro apenas que está dentro do botijão sob pressão no estado líquido, ele se transforma em 250 litros de gás no estado gasoso. Então, se você imagina nesse restaurante, o vazamento durante um dia inteiro do gás acumulou uma quantidade de gás muito grande dentro do restaurante, causando essa explosão que vocês observaram. Gustavo, na sua observação, as grandes empresas, por exemplo, têm uma comissão, né, de prevenção de acidentes. E esses pequenos estabelecimentos, há um despreparo, tanto dos proprietários quanto dos funcionários, para avaliar uma situação de risco? Por exemplo, uma situação como essa, de já garantir, por exemplo, uma evacuação inicial de pessoas ali do lado. Sim, há o problema do pequeno empresário, de não observar normas de segurança, de não saber fazer a manutenção, como também há a falta completa de fiscalização. Eu acho que a Defesa Civil é do conhecimento público, todos nós, que existe uma quantidade enorme de restaurantes no centro do Rio de Janeiro, como também no centro de São Paulo, e que muito provavelmente uma simples fiscalização, uma blitz que eles façam em um único dia, uma tarefa organizada, eles vão pegar inúmeras irregularidades. Então, eu acho que deviam ser mais proativos e verificar isso com mais frequência, e não sendo reativos a cada explosão, tentando conscientizar a população. Não é assim que funciona. Gustavo, e você que viaja por todo o Brasil, como é que é a situação no país inteiro, principalmente nas cidades do interior do país, onde a fiscalização é mais difícil de chegar? As pessoas tentam reaproveitar mangueiras, as pessoas mantêm a mangueira encostada no fogão, onde tem calor, o que causa um problema, o que causa o desgaste da própria mangueira, e aí o seu rompimento, o vazamento de gás. Tudo isso colabora para os acidentes acontecerem. Então, o ideal é que as pessoas evitem o calor. Por exemplo, você tem um botijão de cozinha, a mangueira não pode ficar encostando no forno, no calor do forno, porque ela muda a sua capacidade
de reter o gás ali dentro. Aqueles 5 anos que vem da norma técnica de dizer que a cada 5 anos pode ser trocado, ele é antecipado. E as pessoas, além de não trocar em 5 anos, tentam reaproveitar essas coisas. As conexões também, não pode ter nada por cima delas. Elas não podem conter gatilhos, estão enferrujadas e por aí vai. Então é importante que as pessoas se preocupem com as suas conexões. Um outro conselho, se a pessoa vai viajar, que ela feche a válvula do botijão de gás. Outro conselho, se a pessoa está, além de fechar o botijão, o gás, o vazamento de gás pode estar no fogão, no forno, e não no botijão de gás ou na sua mangueira. Então a pessoa também tem que estar verificando o fogão, o forno e a sua manutenção. Agora, Gustavo, também é importante prestar atenção nas condições do próprio botijão em si, né? Porque ele pode enferrujar, pode sofrer algum tipo de desgaste também, isso pode oferecer risco, né? É verdade, mas o botijão, o que a gente observa na quantidade de acidentes que tem por aí, é que o botijão enferrujado, normalmente são esses clandestinos. Quando a pessoa compra o botijão dos distribuidores credenciados na ANP, os corretos e tal, dificilmente vai acontecer isso, até porque, em teoria, o botijão de cozinha, o de 13 quilos, dura 1 mês, mais ou menos, no consumo de uma família. Após 1 mês, ele leva esse botijão velho para ser trocado na companhia de distribuidora de gás GLP, de botijão. E essa própria companhia dá manutenção no botijão, ela vai lhe entregar um botijão novo. Então, o maior problema não está no botijão, na maioria dos casos. O maior problema está nas conexões, na mangueira e no próprio fogão que está em casa. Ok, Gustavo, muito obrigado. Essa questão do gás e do botijão na venda clandestina é um problema, como a gente mostrou já também na reportagem da edição das 10. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Você que está em Minas Gerais e entrou dessa vez pela internet, pela conexão com a internet. Muito obrigado, bom dia para você, bom trabalho aí em Minas Gerais. Eu que agradeço, bom dia a todos. Bom dia.